Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde. Que o sol da justiça, que é Jesus, possa inundar seus corações no dia de hoje e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 5 de maio, a lição 6, ela tem como título Duas Testemunhas. E a lição de hoje está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 11, do versículos 3 até 6. E aqui nós podemos identificar quem são essas duas testemunhas e também as 5 características dessas duas testemunhas. E Apocalipse 11 fala dessas duas testemunhas que estiveram de luto durante 1260 anos de perseguição e que haveriam ser mortos durante o período onde este ataque ocorreu através da Igreja Católica na Idade Média, que eles queriam acabar com a palavra de Deus, que a verdade não chegasse até as demais pessoas. E é justamente essas duas testemunhas, que seriam o Antigo e Novo Testamento, através da Bíblia, a palavra de Deus. E a característica dessas duas testemunhas, que aparece aqui em Apocalipse 11, versículos 3 a 6, onde a palavra de Deus, ela possui autoridade para falar, profetizar, para evangelizar. E ela aparece vestido de saco, né, que é mencionado pelo profeta João, que foi no período de escuridão desses 1260 anos, quando a Bíblia foi proibida, queimada em praças públicas, as pessoas eram perseguidas por causa da palavra de Deus, né? E ali diz que saía da boca dessa testemunha saía fogo, né? Era o poder do Espírito Santo agindo sobre o inimigo, né? E acaba com todos eles realmente no final dos 1260 anos. E essa lição, nós temos que estar bastante atentos, porque dentro do meio cristão, as duas testemunhas que aparecem aqui na Bíblia, tanto no Apocalipse capítulo 10 como no Apocalipse capítulo 11, existem sim muitas interpretações de estudiosos, erroneamente, de algumas doutrinas, onde eles mencionam que essas duas testemunhas é Moisés, Elias. Outros dizem que é Josué e Zerubabel. Outros dizem que é Enoque e Elias. E outros até afirmam que é a Igreja de Deus. Bom, o que nós devemos, na luz da palavra de Deus, a Bíblia, é que nós temos que discorrer e ver essas verdades. Porque a interpretação mais correta é do historiador Vanko Stanokovics, que é um estudioso assim bem profundo das Escrituras, e a explicação está justamente aqui em Apocalipse 11, onde aparece a medição do templo, né? E depois menciona as duas testemunhas, ou seja, Apocalipse 11, versículos de 1 a 3, onde essas testemunhas fazem parte integrante de Apocalipse 10, do versículos 8 até 11, onde aqui o apóstolo João, que ele estava na ilha de Patmos, na Grécia, exilado, ele recebe um livrinho e ele diz que ele come esse livrinho e ele fala assim de uma forma figurada, ou seja, João está estudando toda a palavra de Deus com afinco, né, com entendimento, no caso a Bíblia.
que ele coloca na sua mente todas as palavras de Deus na sua mente. E quando ele estuda a palavra de Deus em sua visão, o livrinho, que no caso é a Bíblia, ele torna-se amargo ao seu estômago, mas na boca parece ser doce como mel. Depois que ele tem a visão desse livrinho, que é a Bíblia, João tem o entendimento do que significa isto, que está em Apocalipse 10:11, que diz: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E aqui está o conceito, né, da missão que deveria dar ao mundo, ou seja, a proclamação do Evangelho, a palavra de Deus para todas as nações e tribos ao mundo todo. E essas duas testemunhas surgem depois desse contexto. E Deus fala claramente ao apóstolo João que antes de Jesus voltar em poder, glória e majestade, era necessário que profetizasse sobre novos povos, nações, tribos e reis. Ou seja, Deus fala a João que tinha muitas coisas para acontecer e fazer antes da segunda vinda de Jesus, porque a palavra de Deus devia ser proclamada em todo o mundo para as pessoas receberem a mensagem da salvação. E depois dessa visão, o Apocalipse 10 é que aparecem essas duas testemunhas para continuarem a obra de evangelização, de profetizar em torno do Evangelho, que é a palavra de Deus. E aqui as duas testemunhas estão em um conceito teológico, né, missionário. E isso quer dizer que, da nossa interpretação correta, nos levará a uma resposta que Deus está nos dando, que tem a ver com a visão, com a palavra de Deus, a Bíblia, com a proclamação do Evangelho, né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, por isso que é as duas testemunhas. E isto anula por completo, né, a interpretação das duas testemunhas, que as pessoas acham ser literal, que eles falam de Moisés, Elias, Enoque, e alguns até dizem que a igreja, e essa resposta está lá em 2 Reis 2, né? Porque Elias foi transladado diretamente ao céu numa carruagem de fogo. E já Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, quando ele promete a volta de Elias, né, Jesus explica em Lucas capítulo 1, que na verdade não é uma volta literal de Elias, era a chegada, a vinda, né, do profeta João Batista, que pregaria da mesma forma que Elias, do mesmo jeito, né, a mesma didática. E Moisés, em Mateus 17, versículo 19, e também em Judas 1:9, Moisés foi levado vivo para o céu por Deus, que ele também não passou pela morte. Então não são as duas testemunhas que no final irá proclamar o Evangelho. E assim as duas testemunhas é justamente a palavra de Deus e o seu poder, porque existe o Antigo e o Novo Testamento, que tem autoridade para profetizar, transformar vidas, tem ação direta do Espírito Santo, luz e caminho para os homens. Assim, as duas testemunhas de Apocalipse 11:3 simbolizam a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. E Jesus afirmou que são as escrituras dele que o quê? Testemunho. Tá aqui, ó. Jesus está falando que a palavra, né, dele é testemunho, né? Que as escrituras, a Bíblia, ela é um testemunho.
E por isso que fala duas testemunhas, porque é Antigo e Novo Testamento, que está lá em João 5,39. E no período dos 1260 anos que é mencionado aqui por João, comenta, né, em Apocalipse 11:2, que representa a Igreja de Deus sendo perseguida, né, nesse período pela ira de Satanás, né, que eles não queriam que a Bíblia fosse propagada por todo o universo. Eles queimavam a Bíblia, né, um período assim de completa escuridão, né, um período que houve grandes trevas espirituais. E o termo vestido de pano de saco é justamente isto, né? Esse tempo de escuridão que João fala lá em Apocalipse 11:3. E é justamente isto que aponta de que a Igreja Romana, em seu apogeu papal, faria de tudo para ocultar as verdades da palavra de Deus. Por isso que é chamado de pano de saco, né? Por isso que João diz em Apocalipse 11:3: darei as minhas duas testemunhas que profetizem 1260 dias, vestidos de pano de saco. Assim como são consideradas testemunhas de Deus, as Escrituras, né, a Bíblia, também receberam duas outras ilustrações que a Bíblia diz: as duas oliveiras e os dois candeeiros, que está lá em Apocalipse 11:4. E isto foi confirmado em uma das visões do profeta Zacarias, que diz lá em Zacarias 4, versículo 3 até 7. E o que compôs também o salmista, que ele diz lá: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, que está lá no Salmo 119, versículo 105. Ninguém pode ir de encontro à palavra de Deus e não sofrer consequência pelos atos de querer mudar as coisas, ou querer mudar as escrituras, né? Quando Elias profetizou que não iria chover por 3 anos e meio, que está lá em 1 Reis 17:1, toda a terra sentiu a tragédia de dar as costas no assim diz o Senhor através da Bíblia. E todo aquele, portanto, que ignora ou resiste às verdades que estão na palavra do Senhor, será julgado e condenado pelo procedimento no grande dia de Deus, ou seja, na grande volta de Jesus. E aí as duas testemunhas é a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Essas duas testemunhas, elas podem profetizar e impedir que a chuva caia pelo tempo que elas prevenirem, né? Porém, perfeitamente, transformar água em sangue, ferir a terra com pragas pelo poder de Deus. Aqueles que tentarem, né, mudar, interferir, prejudicar as escrituras, serão consumidas pelo fogo que sai da boca das testemunhas. E a Bíblia diz, ó, visto que eles proferiram tais palavras, e eis que transformarei as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha e o fogo, e os consumirá, que está lá em Jeremias 5,14. E assim a palavra de Deus pronuncia juízo sobre todos aqueles que rejeitarem a palavra de Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus somente como Salvador e Senhor. Não há outro meio para obter a salvação, porque Ele realmente é o mediador entre Deus e os homens. Não existe outra forma. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a pegar essas escrituras e ter entendimento, ter sabedoria para poder decifrar o que Deus fala. O que quer dizer as duas testemunhas? Estão ali em Apocalipse 11.
e não dar interpretações por si mesmo. Que tem que dizer que tem que interpretar as Sagradas Escrituras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus, na grande volta que está bem próxima, vai levar você, a sua família, todos nós que aceitarmos a Jesus como Salvador e Senhor, para as mansões celestiais. E lá, meu amigo, minha amiga, você estará num lugar maravilhoso, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais perseguições. Você estará na grande boda do Cordeiro, Jesus. E lá você terá a oportunidade de estar com Jesus face a face. Você já imaginou? E não é só isso, você verá também seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.